E olha, nós temos tratado aqui já há bastante tempo em relação às estimativas de produção e principalmente os fatores climáticos que apontam a produção na América do Sul. Especificamente a América do Sul, nós temos preocupações em parte do Brasil, no Rio Grande do Sul principalmente, que está com tempo em estiagem, que traz ali uma redução de produtividade. E claro, a Argentina. A Argentina tem fortes dificuldades climáticas, essas dificuldades climáticas afetam a soja. As estimativas oficiais hoje são de 45 milhões e 500 mil toneladas que foram divulgados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. 41 milhões de toneladas é a estimativa da Bolsa de Cereais de Buenos Aires e 37 milhões de toneladas é a estimativa da Bolsa de Comércio de Rosário. Para falar a respeito de como está a situação na Argentina, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Cristiano Palavro, ele que é analista da Pátria Agronegócios e esteve na Argentina, teve ali o tour realizado pela Pátria, Cristiano, que mostra como que está essa situação. Vocês que têm visitado as áreas de produção da Argentina, as principais províncias produtoras, o que dá para dizer hoje dessa produção do país vizinho? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Realmente, Fabiano, na última semana nós estivemos rodando aí áreas produtivas tanto do sul do Brasil, Rio Grande do Sul em especial, como também rodamos mais de 3 mil quilômetros pelas principais províncias produtoras da Argentina. E o cenário que vimos lá, Fabiano, é realmente desastroso para as culturas já semeadas aí no começo da janela lá dos hermanos. Realmente o milho temprano, o milho de primeiro plantio, realmente a situação é muito, muito delicada, as lavouras já estão em fase de maturação, já maturação final, com o porte das plantas, porte das espigas, formação das espigas totalmente afetado e perdas muito, muito graves. Uma coisa que chamou a atenção, Fabiano, é que muitas áreas ainda não plantadas, a gente passou por muitas áreas já preparadas, mas ainda não semeadas, realmente os produtores não tomando esse risco de colocar mais semente no chão em meio às condições climáticas que estão presentes por lá. E também chama a atenção o grande atraso no plantio da soja. Pelos números dos próprios levantamentos oficiais, esse atraso ficou aí entre 10 a 15 dias, e quando rodamos lá em solo argentino, a gente viu essa situação de perto. A grande maioria das áreas visitadas ainda tinha a soja em vegetativo ou fase inicial do reprodutivo, entre R1 e R2. Poucas lavouras, poucas mesmo, a gente já encontrou em fase avançada aí de formação de vagens ou até mesmo enchimento de grãos. Dito isso, a gente conhece a planta da soja, realmente a gente viu muita perda de stand, perda de bacheiro das folhas, algumas mais adiantadas já com abortamento de flores, mas de fato é uma safra atrasada e isso traz um potencial de recuperação dessas áreas mais jovens, especialmente essas que estão em vegetativo, caso as chuvas realmente venham a melhorar daqui para frente. E as previsões até mostram uma recuperação em parte do país, mas de fato as atualizações de hoje, as principais atualizações de hoje para a Argentina ainda não mostram uma recuperação total dessa situação e os argentinos sem dúvida terão perdas muito, muito expressivas de produção, tanto na soja quanto no milho. Cristiano, o que a gente observa daqui, né, na Argentina, é que, como você disse, né, para milho não tem mais como ter as chuvas que ocorreram, inclusive em alguns momentos, ao final de semana sem ser eixo, o outro teve chuva acima do esperado, isso mexeu também com o mercado, sensibilizou a Bolsa de Chicago, por exemplo, em relação às estimativas, mas de qualquer maneira, a gente estava mostrando ali uma imagem que você enviou lá da Argentina, no momento que vocês estavam ali fazendo essa visitação técnica, o estado do solo parece bastante prejudicado. Em relação ao que se tem hoje da Argentina em relação ao solo, a qualidade desse solo, umidade, situação é como? Porque visualmente parece bem difícil o cenário aí para esse produtor da Argentina, Cristiano. Sim, Fabiano, realmente a situação é muito, muito delicada. Um ponto que é importante dizer é que a gente não encontrou lavouras boas, a gente encontrou no máximo lavouras razoavelmente bem instaladas. Em termos de condições dos solos, nós entramos por Entre Rios, passamos por Santa Fé em direção à província de Buenos Aires,
e ali foi onde a gente encontrou o cenário mais drástico, eu diria, que já eram lavouras no estágio um pouco mais avançado e sem qualquer umidade naqueles solos. Quando a gente já entrou em Buenos Aires, a gente já pegou regiões que a gente já vinha monitorando, que realmente eram regiões que tinham recebido chuvas um pouco melhores, e a condição geral das lavouras lá era um pouco melhor do que a gente encontrou em Entre Rios e Santa Fé. E quando entramos em Córdoba, especialmente mais no centro-norte de Córdoba, que também é a segunda região mais importante em produção de soja e milho lá, a gente viu uma situação um pouco diferente. Realmente os solos da região de Córdoba estavam com uma umidade bem mais interessante. Essa umidade não era percebida na camada mais superficial, mas quando a gente removia ali essa camada superficial, olhava um pouco mais a fundo no solo, a gente já percebia a umidade e realmente nos mapas acumulados eram regiões que receberam chuvas. Quando a gente caminhava mais para o centro-norte da região produtora argentina, já norte de Santa Fé, região de Santiago del Estero e algumas regiões ali da fronteira agrícola deles, região do Chaco, de Salta, entre outras. Ali a safra estava muito, muito inicial, e tinham ocorrido chuvas nos dias anteriores que a gente passou ali, chuvas até boas, chuvas de 60, 80 milímetros. Ali o plantio estava acontecendo, os produtores estavam aproveitando essa janela de chuvas recente para colocar semente no solo, e ali a condição de recuperação das lavouras era melhor. Mas de fato Santa Fé e Entre Rios foram as situações onde a gente encontrou o solo mais seco e as lavouras mais degradadas. Cristiano, e como que, no entendimento de vocês da Pátria, todo esse cenário que foi visto na Argentina e até perda de produtividade também no Rio Grande do Sul, como é que isso pode e ou está influenciando já o mercado e principalmente a comercialização da oleaginosa, já que por enquanto, ao que parece, o Brasil colhe realmente uma super safra nessa campanha 22-23? Não, de fato, assim, em termos de números para a Argentina, a gente já projeta os números da Pátria aqui com uma quebra bem, bem acentuada, uma quebra inclusive maior do que ocorreu na safra anterior, na safra passada, que também foi um ano ruim para os argentinos, mas a situação desse ano é pior. São meses já de chuvas irregulares. Vale destacar também as temperaturas que a gente encontrou lá, então, na última quinta-feira, num ponto em Santiago del Estero, a gente chegou a pegar 44 graus de temperatura diurna. Então, assim, as plantas estão paralisadas em meio a essas temperaturas e falta de chuvas. No Rio Grande do Sul, o que chamou a atenção foi a porção centro-sul do Rio Grande, quando a gente já caminha para aquelas regiões do Vale Verde, Eldorado, São Gabriel, Butiá, em direção ali às fronteiras do Uruguaiana, São Borja. Ali a gente viu danos bastante significativos também nas lavouras de soja. O plantio lá também ocorre um pouco mais tarde, então são lavouras um pouco mais jovens, mas mesmo assim já se notava ali perda do bacheiro, folhas já secas no chão e que não deveriam estar assim. Realmente o bacheiro é importante ali para o enchimento dessas vagens mais debaixo da planta, né? Então, o Rio Grande do Sul vai ter novamente perdas produtivas, mas é importante dizer que as perdas não passarão nem perto, em nossa visão, do que aconteceu do ano passado, porque todo o centro-norte gaúcho, especialmente a região mais do noroeste, que concentra as principais regiões produtoras, nós vimos lavouras de soja bem instaladas e em boas condições, e que receberam chuvas nos últimos dias. Então a gente viu muita soja boa também no Rio Grande do Sul, na região ali de Juí, Carazinho, Passo Fundo, em direção a oeste ali de Santa Catarina. Então isso media, de certa forma, as perdas que estão sendo encontradas mais ao sul do estado. Para o milho a situação é um pouco diferente, isso a gente viu também em Santa Catarina. Como o milho é plantado mais cedo, né, ainda ali em agosto, início de setembro, algumas áreas até final de julho, então é um milho que pegou um milho verão que pegou todo esse período de calor excessivo, mais recentemente, pegou a irregularidade de chuvas, pegou também o frio tardio ali no sul do Brasil. Nós tivemos geadas ocorrendo em outubro, em Santa Catarina até no começo de novembro, isso também atrapalhou. O milho vai ter perdas maiores no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, bem maiores do que a gente viu para a soja, por exemplo.